Bom, então me pediram o seguinte, olha, como é que faz para transicionar uma igreja comum para ser apostólica? Eu vou colocar algo aqui rapidinho, para que a gente entenda. Olha só. Quando você vai para a igreja católica, apostólica, romana, né? Então, esse brasão aí, essas quatro características, ela é uma igreja que vem de eclésia, né? Aqueles que são tirados para fora. Ela é católica, que vem da palavra universal, abrange o mundo inteiro. Ela é apostólica, porque ela diz que acredita na doutrina dos apóstolos, só que ela é de Roma. Tá? Então, quando entra, eu sou católico? Sou. Eu pertenço a uma igreja universal que está vinculada lá em Sião. Eu sou apostólico? Sim, eu tenho a base dos 12 apóstolos. Ah, eu sou de Roma? Não, eu não sou de Roma, eu sou de Sião. Porque essas características, elas adentram aí para substituir o apostólico autêntico, né? Ou os xalias, né? Aqueles que são literalmente os emissários enviados. E aqui, eu já vou ler esse versículo, aguenta aí. Nós vamos estar falando dele, que ele refuta toda a doutrina da teologia da substituição. Quando as boas novas, né, a aliança renovada, tem que chegar ao conhecimento de todos aqueles que não são judeus, que são goíns, né, são gentios, e a Paulo é conferido isso aqui no versículo 8, o concílio de Jerusalém entende que ele pode seguir pregando e inserindo esse povo dentro da cultura do reino, ele vai expandindo, e ele não vira ali uma igreja de Roma. Ele segue sendo um povo que se reúne na sinagoga, um povo que faz parte da diáspora, abrindo outras sinagogas de acordo com a necessidade, mas que seguem sendo judeus, acreditando no Messias. Eles não são romanos. Eles seguem celebrando o calendário, festas bíblicas. A gente vai ver isso aqui já já. Mas qual o problema e a grande dificuldade? Deixa eu te dar aqui, antes de ler também, eu quero te mostrar aqui de uma forma mais clara. Olha só. Existem 4 níveis da escritura, né, deles, principalmente a Torá. Existe aí, o Pardes, que é um acrônimo, né, que representa os 4 níveis clássicos da interpretação bíblica, usado na tradição judaica. Cada letra corresponde a um nível de profundidade no entendimento das escrituras. Então, vamos lá. Vamos traduzir para ficar mais fácil. O Peshach, significado simples e literal. Todas as vezes que eu pego a escritura para ler, este é o entendimento básico que todo mundo tem, o mais simples. Eu vou entender de forma natural. Esse é o basicão. Sabe? Mesmo que você for ler um jornal, de forma literal, aqui, simples é a primeira, é o peixe. Aí, beleza. Exemplo, quando lemos, Deus criou os céus e a terra, entende-se como uma afirmação factual da criação. Deus criou o céu e a terra. Quando eu vou para o remex, ou remes, que é uma insinuação, uma alusão, é um outro nível. Refere-se ao significado explícito ou simbólico no texto. O texto contém dicas, alusões ou conexões ocultas com outro texto. Aí eu vou precisar conectar, examinar. E um versículo isolado não cabe, eu preciso ver onde tem outras conexões para que eu possa ter um entendimento melhor. Então, já é o segundo nível. O terceiro nível é o drash.
é o que o grego chama de hermenêutica, porque tem a interpretação. Só que para o hebraísmo é chamado de drash. Ó, busca interpretação pela homilética. Aí já é um terceiro nível que você precisa estar alinhadinho. Ó, é a interpretação midrástica que extrai lições éticas, morais ou espirituais e costuma ser usada em sermões ou ensinamentos rabínicos. Aí é um nível maior. Ó, um exemplo disso, ó. Não atarás a boca do boi que debulha. Pode ser entendido pelo Drash como uma lição sobre justiça e recompensa pelo trabalho, além do sentido literal. Então, se o boi está debulhando a terra, ele tem que ter o desfrute da terra, pedido de comer. Isso é uma questão de justiça. Entendeu? Então, tem mais coisas envolvidas, embutidas, incluídas, criptadas neste versículo, que nós precisamos entender. E o último é o Sod, que é o de nível de revelação. Sabe? Aí, alguns chamam, é o recebimento, é o Kabbalah. Eu preciso receber do Senhor. Então, além de eu ter a leitura literal, além de eu ter de forma alusiva, comparativa, além de eu ter uma interpretação pelo drash, pela homilética bíblica hebraísta ou dos hebreus, né? Eu preciso ter agora a revelação sobre esses três textos. Eu preciso, aí é um nível radical, é um nível de muita intimidade com Yeshua, para que ele possa te dar revelação. Por isso que esse tipo de literatura pega Apocalipse, quase ninguém manda você ler lá, porque você vai precisar da revelação para entender. E aquilo é baseado em recebimento. E quando a gente pega todos os livros e lê de forma aleatória, somente com o princípio da forma literal, todo mundo pode ler, sem se aprofundar nas comparações, sem se aprofundar nas hermenêuticas bíblicas, que não tem nada a ver com Hermes, né? Mas tem a ver com Drash, e sem ter revelação, a gente não consegue entender. E quando pega alguém que entendeu, que está conseguindo galgar esses níveis, é maluco. Entende? Porque tanto que tira isso? É níveis de revelação e de entendimento. Então, eu precisava colocar isso aqui, porque eles vão bater para tirar o nível de entendimento para que eles possam fazer a substituição do que é a Escritura para levar para Roma. Então, muito bem articulado. E esse versículo agora, então, eu vou ler esse versículo. Esse versículo aí, de Gálatas, capítulo de número 2, versículo 8, olha, ele vai estar dizendo assim: portanto, Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo, está aqui, ó, um emissário, aos judeus, tá vendo? E da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado entre os gentios. O que eles estão falando? Nós vamos ensinar a mesma coisa, respeitando a cultura e tendo um consenso de que todos aqueles que são gentios vai conhecer o que é a Torá, vai conhecer, né, o que são os princípios, vai viver, vai praticar e vai ser aceito. Mas você tem essa incumbência, Shalia, Paulo, de levar esse evangelho, essas boas novas, essa renovação da aliança para os que não conheciam. Entende? Então, ele não substitui, ele diz, a partir de agora acabou tudo que é judaico e vamos inserir Roma, uma coisa nova para os gentios. Não, os gentios, que somos nós, ou éramos, estamos sendo inseridos dentro da cultura deles, do ensino deles.
Porque mais lá na frente, somente depois de 300 e pouco, eles vão inventar que, com a cisão de Inácio de Antioquia, se lembra? Aí eles criam o bispo. Por exemplo, eu vou ter que explicar para o pastor que hoje nós temos uma escala hierárquica romana, onde o bispo substitui o apóstolo. E há uma resistência dos bispos em aceitar a unção apostólica, mesmo porque quem deu esse título de bispo ou supervisor foi Roma. E o primeiro que aparece é Inácio de Antioquia. E o que substitui o Inácio de Antioquia? O apostolado, o governo. E aqui eu tenho a mão direita com Pedro trabalhando para os judeus, literalmente judeus, que têm que cumprir muita coisa que nós não estamos, não é preciso para nós. E aqui tem os gentios, que agora são alcançados, que vão ser inseridos nas festas, em algumas práticas e nos princípios, no conhecimento da Torá. Aqui não substitui, andam juntos. Então, vamos olhar aqui. Ó, o versículo 8 é extremamente profundo e mostra como algumas teorias do cristianismo, né, não batem exatamente com a palavra de Deus. Né? E aí é o que a Escritura diz. Ó. Se existe algo horrível e vastamente ensinado desde a época dos primeiros pais da igreja, é a infame teoria da substituição, tal como, tanto é que os pais da igreja, irmã, é Abraão e os 12 apóstolos. Vai lá em Roma, que os pais é Inácio, Jerônimo, Calvino, eles dão outros pais para a igreja. Não os pais que nasceram judeus, viveram como judeus, morreram como judeus, acreditando no Messias. A maioria é romano. Então, olha só. E aí eles têm que substituir. Né? Aqui eles vão substituir, e eu só vou mencionar e vou sair correndo, voado, porque não tem como falar disso aqui agora, isso é um assunto muito extenso. Por exemplo, dentro do judaísmo, seja em que corrente for, existe uma coisa chamada monoteísmo, o Deus único. Né? Tanto é que o Shema, ouça Israel, nosso Deus é um, é uma coisa indiscutível. Só que quando nós chegamos em Roma, nós vamos encontrar uma doutrina da Trindade que é anterior a existir o cristianismo. Isso vem do Egito, isso vem da Babilônia, e entrou como um dos requisitos básicos para substituir um Deus único por um Deus triúnico, a Trindade. E substitui o apóstolo pelo bispo. Substitui o hebraico pelo grego. Eles vão substituindo. E isso faz uma diferença enorme. Porque quem pegou aí já na metade do caminho, sem entender sobre a substituição, passou a acreditar no sofisma. E como é difícil tirar esse sofisma hoje que foi nos ensinado, através de uma hermenêutica grega, de Hermes, que é um trono. Então, olha só. Tal teoria não consegue ter amparo bíblico, nem da substituição e nem da trindade. Tá, vamos lá. Um pensamento completamente não coerente, que está sendo enraizado nas mentes, e muitos cristãos, é muito difícil de fazê-lo mudar de ideia. Essa crença se apega fortemente a uma teologia barata e criada antes mesmo do cristianismo se tornar a religião oficial de Roma. Mas eles estão trabalhando para isso, olha só. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. O Deus único e verdadeiro não mudaria de ideia. O Deus verdadeiro jamais faria algo para desfazer depois.
Ele é onisciente. Ele, isto é, passado, presente e futuro estão acontecendo no mesmo tempo para ele. É um Deus tão grande que nem podemos chamá-lo de eterno, pois toda a eternidade está dentro dele. Ele é maior que a eternidade, né? Esse Deus, esse Adonai, quando faz algo, nada ele ninguém muda. Quando esse decide algo, está decidido, irmão. Agora, olha só. Abra em Romanos, capítulo de número 11. E vamos atrelar isso aqui no versículo 8 de Gálatas. Olha só. Eles vão alegar para você e para mim a seguinte coisa. O povo de Israel rejeitou a Deus e ele foi substituído pela igreja. É isso que eles alegam. Né? Isso é a base da teologia da substituição. Olha o versículo de número 11. Indago, capítulo 11, versículo 1. Indago. Portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? É uma pergunta que o apóstolo Paulo ou Xalia está fazendo. De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, esse papo que eu vou substituir a nação de Israel pela igreja, porque Deus rejeitou Israel, me acha um versículo bíblico nos 66 livros que diz que Deus rejeitou essa nação. A nação, parte dela, aqueles que não são os remanescentes, rejeitaram o recebimento de Yeshua porque não o reconheceram. Mas Deus não rejeitou eles. Deus não substituiu a igreja por eles. Olha só o que diz aqui. Ó. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele chamou Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura. Aí ele vai falar do remanescente. Ó. O Senhor assassinaram teus profetas, destruíram teus altares, e somente eu permaneci. E agora procuram matar-me. Entretanto, lhe declarou a resposta divina. Qual a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. O que é isso aqui? É os remanescentes. É os que permaneceram fiéis. Você está vendo? Esses fiéis fizeram com que as boas novas chegassem até nós. Paulo é um deles. E ele diz no versículo 1, ó, de forma nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E a este homem, a este Xalia, a este apóstolo, foi dada a incumbência de pregar para os gentios, para que os gentios aprendessem o que? Torá, festa bíblica, mandamentos. Não que substituísse isso tudo por uma outra doutrina.
Então, ele está batendo aqui, ó. Ó. Assim, versículo 5, pois em nossos dias há igualmente o que? Remanescentes, separados pela eleição da graça, pelo favor imerecido. Porquanto, se pela graça já não é mais pelas obras, caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Ao que conclusão chegar, Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos receberam, mas foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente dia. E Davi afirma que a mesa dele se transformou em laço e armadilha, pedra de tropeço em retribuição. Escureceram seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Aí diz aqui agora, ó, vou até sublinhar de verde. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação de quem? Dos gentios, que somos nós. Ó, porque eles tropeçaram, Deus nos alcançou. Mas nós não substituímos eles. Ó, vai dizer, ó, contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Bom, se quando eles voltarem para ser completo, pleno é completo, aí ninguém segura eles. Agora estou falando a vós, gentios. Olha, considerando que sou apóstolo, aí ele diz aqui, ó, que está decidido lá. Considerando que eu sou apóstolo dos gentios. Ó, eu sou o Shalia dos gentios. Tá vendo? O que está lá em Gálatas 2:8. Aí ele diz, ó, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que algum deles sejam salvos. Então, o comportamento hoje do gentio, que é enxertado em Israel e que vive as práticas das festas, da agenda, dos princípios, da Torá, é provocar ciúme à nação que se afastou, não toda, porque tem os remanescentes, para que eles possam se levantar e requerer o lugar deles. Ó, porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão a vida dentre os mortos. Aí diz, se é santa uma parte da massa, que é oferecida como princípio, primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Santa, todo ramo também serão. E se alguns ramos foram quebrados, que ramos que foram quebrados? Alguns ramos naturais de Israel foram quebrados. Por que eles foram quebrados? Para que você, gentil, fosse enxertado. Se você é enxertado, você faz parte da raiz e daquela árvore. Você não substitui. Ele não arrancou a raiz. Ele cortou alguns galhos para nos enxertar. Está vendo aqui? Ó? Se alguns dos ramos foram podados e tu sendo o quê? Um oliveira brava. Tem traduções que dizem um jabuzeiro. Foste enxertado, entre outros, e agora participa da mesma seiva. O que é a seiva? A vida, o zoe, ó, da oliveira cultivada. É uma oliveira cultivada, separada, e você foi enxertada nela.
Não te vanglories, que é o que a igreja hoje faz. Não te vanglories contra estes ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a tu. Então, nós fomos enxertados como gentios nessa nação, porque ela é a esposa de Adonai, ela é o tesouro particular de Adonai, e as promessas são para elas, para que elas pulverizassem as nações. Como nem todo mundo concordou, porém, tem os remanescentes, Paulo era um deles, o evangelho chegou até nós, as boas novas. E quando ele chega, ele vai nos enxertar na raiz, na oliveira. E a oliveira é eles. Então, a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel, é balela, é conversa fiada para boi dormir e para enganar, como tem enganado até o dia de hoje. Todas as igrejas evangélicas são puxadinhos das igrejas de Roma. Essa é a verdade. A mãe é a Babilônia. Então, vamos andar? Ó, não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorta, já foi aqui, né? Então, olha só. Versículo 19, então vos direi, os ramos foram cortados para que eu fosse o quê? Enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da sua incredulidade, não creram no Messias, né? A incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firmes pela fé, não te envaideça. Não fica soberbo, não, bebê. Ó, mas teme. Não acha que tu é o bambambam, não, porque a promessa é deles e nós estamos enxertados nas promessas dele. E tudo que eles têm direito, você passa a ter, mas você não substitui. Ó, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Quais são os ramos naturais? Os israelitas. Ó, considerai, portanto, a bondade, a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firmes na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Agora escuta aqui, ó. Esse aqui, eu acho que você tem que botar uma chave. Vou botar uma chave aqui no meio, ó. Diz assim, ó. E quanto a eles quem? A nação de Israel. Ó. E quanto a eles que recusaram, ó, não permaneçam na incredulidade. Serão reconduzidos. Portanto, Deus é poderoso para enxertá-lo novamente. Assim como eu fui enxertado, os que foram cortados tornarão a ser enxertados. Tá vendo? Eles voltam para cá, né? Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais será enxertado os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, sabe? Vamos baixar a bola e entender que esse povo é um povo diferenciado mesmo, porque Deus falou que ele era um tesouro dele. E acabou. Dono é o Deus, ele é soberano, ele falou, ele decretou e acabou. Agora diz mais, vou fechar esse capítulo todo. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Quando completar o nosso tempo,
Assim todo Israel será salvo. Tá? Todo aqui, eu vou repetir para você, que eu já falei isso uma vez. Não é que se tiver 10 mil israelitas, vai ser salvo os 10 mil. Se ele salvar dos 10 mil, um da tribo do norte e outro da tribo do sul, ele tem 100%. Ó, e desviará de Jacó sua impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Eles são eleitos. Porque o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus liberou o dom e o chamado para eles. Ó, e não vai mudar. Pois assim como vós antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em virtude da desobediência deles. A eles se tornando desobediente, abriu uma brecha para que eu me tornasse obediente. Assim também estes agora tornaram-se desobedientes, para que também alcançarem misericórdia, em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Portanto, Deus colocou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí nós vamos ter que cantar o hino. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor e quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, perpetuamente. Amém. Percebeu? Então, só aquele texto lá, com esse aqui, de forma bíblica, arrebenta com eles. Não tem como substituir. Não tem como falar que a igreja substitui a nação de Israel. Não tem, tá? Aí, a gente precisa olhar isso com muito carinho. Estarmos entendendo isso aqui. Olha só. Aqui em Levítico, capítulo 20, ó, versículo 26, 20, versículo 26. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo. E vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meu. Olha só. Deus diz que de todos os povos separou aquela nação para ser de forma única, exclusiva dele. Aí vem Roma e diz que ele substituiu e estabelece um governo no mundo de nações por Roma. E é óbvio que Roma vai atacar Sião, porque ela representa o local do governo de Adonai. Então, o povo de Israel é um povo escolhido, não tem como. Por Deus para eternamente ser o seu povo. Da Bíblia cita isso inúmeras vezes. Para entender um pouco melhor, não devemos achar que o povo de Israel são os judeus, ou que provém de Estado de Israel. Isso não faz, nos faz perder um pouco da essência necessária para entender aquilo que Deus formou para si. O que Deus criou lá atrás, quando fez a promessa a Abraão, era um povo
e não uma religião. Olha só. Deus não criou uma religião para eles. Deus criou um povo para que obedecesse o contrato de casamento, porque ele trata Israel como esposa. Só que eles vão e atribuem isso a uma religião judaica, uma religião islâmica, uma religião cristã, através do cristianismo. E Deus não criou religião. Por isso que nas aulas anteriores eu vim falando aonde que está o erro de nós entrarmos para a religião. E isso aqui, você vai ter que conhecer o caminho, a verdade e a vida. E isso você conhece o caminho andando nele. A verdade é através da Escritura e manifestando isso na tua vida. Isso fala de um relacionamento prático e diário, não de hábitos religiosos. Porque a religião tem a ver com Babilônia. Se você pegar Apocalipse 17, Apocalipse 18, você fala a grande Babilônia, a mãe da prostituição. Ele vai estar falando que é a religião. E eles descobriram como fazer com a religião para doutrinar e domesticar as nações, o povo. Isso realmente também é verdade. Então, nós precisamos de entender isso aqui, ó. E hoje existe um povo que não é somente por descendência sanguínea, mas pela obediência da Torá. E quando você é ativado para obedecê-la, você está fazendo o techuvá para os princípios e não para a religião. Mas vai bater de frente com os religiosos, falando do comportamento deles aí. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Isaías 55. Versículos 6 e 7. Diz assim, ó. Procurai a Yud Revavirê, a Yavé, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não cumpre Torá. Abandone o ímpio, o seu caminho, e o homem mau, as suas maquinações, e volte para Yud Revavirê, Yavé, pois ele te será misericórdia, ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom agrado o perdão. Ele convoca o Techuvá. Ele fala para você voltar e largar a vida ímpia. Sabe? Independente de que nação você pertence. Então, todos os filhos estrangeiros que se unem, que são enxertados e que vivem no cumprimento da Torá, eles são esse povo hoje espiritual e que vai provocar ciúme na raiz original para que eles ocupem o seu espaço, mas não que seja substituído por eles. A gente está fazendo o que eles pararam de fazer, o que eles deveriam estar fazendo. Tudo bem até aí? Ah, ó, no versículo 9 de Gálatas,
Ele já vai falar uma outra coisa. E quando reconheceram o favor imerecido que me havia sido outorgado, Tiago, Pedro e João, respeitado como sustentáculo, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Quando ele menciona eles como sinal de sustentáculo, para nós, diz uma coluna, né? Só que para eles, essa coluna tem um outro significado, porque eles têm um conhecimento cultural lá deles que nós não temos e na verdade, deveríamos ter. Olha só. Paulo finalmente conhece e se submete aos apóstolos. Ele não está lá em rebelião, não. E apesar do texto não falar nada, eu imagino que tenha sido uma bela oportunidade, não apenas pela ocasião do concílio, mas pela comunhão que tiveram, e fico imaginando qual deveria ser as histórias contadas à mesa, e inúmeras oportunidades de compararem a visão de Paulo com aquilo que os apóstolos presenciaram com Yeshua. No Talmud, é muito comum termos alguns apelidos dados a ilustres figuras da história. Quando o indivíduo tinha um nível espiritual alto e exigia o costume de apelidá-lo através das partes do templo sagrado. Então, quando ele diz que ele teve com essas colunas, isso era uma prática de apelidar, comparando as pessoas ao templo. E então, olha só. Quando ele diz, agora vou repetir, 9. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitado como sustentáculos. A sua tradução deve estar coluna, não é? Então, ele está dizendo que eles são colunas. Isso é um apelido. São base. Da onde que ele tira isso? Vamos lá. É em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele o faz assentar-se com os príncipes e lhe concede um lugar de honra, porque o Senhor pertence os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Está vendo? Ele fala de portais eternos, de fundamentos da terra, feita por Adonai. Então, ele está dizendo que esses homens são comparados aos fundamentos, porque o templo também se trabalha com esses fundamentos. E ele esteve com eles. E eles estenderam as mãos. O que ele está dizendo? Eu não estou fazendo nada em rebeldia. Eu estou debaixo da ordem deles, indo pregar para os gentios, para inserir os gentios naquilo que deveria ser inserido ou não, com liberdade de que tem algumas coisas chamadas halahá. O que é halahá? São leis rabínicas que não são necessárias para você e nem para mim. Entende? E aí eles tinham a liberdade de converter o povo que não era judeu para conhecer o caminho, a verdade e a vida, sem que fosse obrigado a cumprir os protocolos de leis rabínicas. Então, vamos lá para tentar melhorar. Outra passagem talmúdica também mostra os alunos do rabino Yohanan ben Zakkai se referindo a ele como coluna do lado direito, em referência ao pilar do lado direito da porta do templo. Paulo, como um bom judeu e um profundo conhecedor do Talmud, dirigia os apóstolos como colunas, em referência às colunas da entrada do templo sagrado, os quais apresentavam a função do templo de sustentar o mundo.
Paulo mostra um enorme respeito e reverência aos apóstolos ao tratá-los desta maneira. Esse conceito é tão comum que até o próprio Yeshua usa a mesma terminologia quando se diz a porta. Ele se referia justamente à porta de entrada do Santo dos Santos, dentro do templo sagrado, onde se encontra a Torá e a Shekinah de Deus, que é a presença, né? Fazendo assim uma analogia àquilo que o templo representava, um costume rabínico por parte de Paulo e de Yeshua. Fazer comparações de pessoas com parte do templo. Então, aí, então, né? Aí, há o versículo 10, que diz: E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, que também tenho me esforçado por fazer. Aqui é uma recomendação que este concílio falou: olha, mesmo que vocês agora não introduzam todos os hábitos, né? Aí aos gentios, Paulo, eu quero recomendar algo. O quê? Oferta de justiça. Não esqueça de oferta de justiça, né? Então, essa oferta de justiça, ela é mencionada aqui, ó. Coisa que para nós foi praticamente abolida, porque você não vê ninguém ensinando sobre oferta de justiça. Algo que é feito uma vez por semana para começar, que você pode fazer mais. Você não é amarrado, engessado. Eu quero ser generoso, você pode ofertar. Entende? Mas isso aqui é tirado pela teologia da substituição. E eles tiram a oferta de Tisdacá, de justiça, por esmola. E esmola é você encontrar um miserável que você deu uma moedinha. Oferta de justiça é você entender que você encontrou alguém que está precisando que alguém faça justiça na vida dele e você desce do teu pedestal e faz ele subir para que você mostre, olha, e o de Revavirê, diante de ti eu sou igual a ele e tem uma porção em mim que o Senhor me deu para repartir com ele, porque tudo vem de ti, por meio de ti e para ti. Eu não sou melhor que ele, porque eu tenho para repartir. E nem ele é melhor do que eu, porque ele não tem. Mas ele me deu o privilégio de praticar justiça. E eu sou grato a ti e a ele, porque eu posso estender minhas mãos para ele. Porque eu entendo que isso eu cumpro um princípio. Você entende? E aqui ele vai bater em cima disso. E ele está dizendo, olha, há uma recomendação deles. E isso também tem que ser ensinado por gentios. A oferta de justiça. Tá? Ó, a comunidade messiânica em Jerusalém era conhecida como Evioni. Apesar da comunidade ser rica como um todo, era formada de indivíduos também pobres. E por esse motivo era conhecido como os pobres, ou aramaico, os Evionim. E quando Paulo fala que ele deveria se lembrar dos pobres, ele se refere aos apóstolos em Jerusalém. Para ir um pouco mais profundo, o verbo lembra em hebraico tem um significado que vai além do que apenas uma lembrança. Ele nos dá o entendimento de obediência. Lembre-se do pobre, obedeça ao princípio e semeie neles. Dê oferta de justiça. Entende? Não é só o literal, vai muito mais além. Isso tinha que ser feito, né? E Paulo está dizendo aqui com isso que ele se submete, né? E agora vai entrar numa parte para nós fecharmos o versículo 11, que pega fogo novamente. Ó, quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face.
por causa da atitude reprovável. Querido, a frequência nesse lugar aqui não é muito boa, não, né? Porque é aqui que surge Inácio da Antioquia, aqui que é a primeira vez o camarada é chamado de cristão, não é? Aqui que Pedro dá mole. Por que Pedro dá mole? O que está acontecendo aqui? Depois de um bom tempo, as sinagogas abertas pela diáspora, o próprio Pedro visita agora os trabalhos do apóstolo Paulo. Então, olha só, aqui que ele vai narrar. Quando, porém, Pedro chegou aonde? Antioquia, local que quem funcionava lá era Paulo, com os gentios. Então, olha só, e eu enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Por quê? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que é isso? Olha só, Tiago está em Jerusalém. Tiago faz parte daqueles que tem que pregar para os judeus. Pedro está lá com ele. Pedro agora vem fazer a supervisão lá em Antioquia. Responsável lá é o Xalia Paulo. Lá tem os gentios que se convertem e que passam a ter a comunhão como com os judeus de forma comum. Porque eu vou chegar lá já. A halahá rabínica proíbe um judeu de comer com um não-judeu. Isso é halahá, lei judaica rabínica. Não está na Torá. Aí, se você quiser cumprir, o problema é seu. Então, você vai ver que Pedro chega lá, na Antioquia, e tem muitos gentios que se converteram e faz parte da sinagoga e da comunhão, e que se assentam na mesa e comem junto. E ele está lá de boa, comendo junto com todo mundo. Quando chegou o representante de Jerusalém, de Tiago, chegou o pessoal de lá. Aí ele se separa e não quer mais comer com o pessoal, porque ele é judeu. Aí Paulo disse, é hipocrisia, pô. Você tem um comportamento de não-judeu quando está entre os outros. Quando chega os judeus, você se comporta diferente, você é hipócrita. Essa atitude sua aí não está correta, não. Entende? Então, ele está corrigindo o fato da hipocrisia. E como aquilo foi algo visível aos demais, ele bate em cima. Ó, vamos ver aqui, ó. Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele fazia o quê? Suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se separar dos incircuncisos. Quem são os circuncisos? Aqui são os que não fizeram a circuncisão no seu órgão genital, mas eles eram circuncidados na mente, que foi o que ele discutiu lá atrás. Apenas por temor aos que defendiam a circuncisão, que vem aquela turma lá de judeu, e os filhos de Abraão. Você lembra que já houve um problema lá atrás? Agora chegou ele, o legalista. E ele quer ter um comportamento de ficar bem na fita, de o apóstolo camaleão. Entendeu? E outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa mesma atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé deixou-se influenciar. A frequência pegou ele. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade da Brit Hadashah, a verdade do Evangelho, repreendi Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver
como judeus. Nós, judeus, aí ele diz, ó, ele também é, nós, judeus de nascimento, e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Que lei? Lei halahá, rabínica. Não é a lei da Torá. Ó, prática da lei, mas somente por fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, de forma alguma pela prática da lei. Vamos melhorar aqui, porque eles usam isso aqui para falar que ele aboliu a lei. Porquanto, é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Leis rabínicas. Deixa eu ver se eu acho logo ela aqui. Ó. Após a viagem de Paulo a Jerusalém para apresentar aos apóstolos aquilo que vem sendo ensinado, os gentios na sinagoga pela diáspora, apóstolos retornam à cidade de Antioquia, onde se encontra a sede do seu ministério. Entre o versículo 10 e 11, não se sabe quanto tempo se passou, mas com certeza o contato dele com o apóstolo se intensificou a ponto de receber uma visita do próprio Pedro em sua sinagoga. No ocorrido, que será relatado nos próximos versículos, imagino que ocorreu em um grande salão, onde todos os membros daquela comunidade, judeus e gentios, sentavam juntos para comer e celebrar as festas bíblicas. Mas, antes de começarmos a explorar o versículo, devemos ter um importante detalhe na mente. Qual? Eu lembro que quando eu era mais novo, né, cada casa que você ia tinha um costume. Cada igreja que você vai tem um costume. Esses costumes são pertinentes ao local. A liturgia dele lá, o estatuto interno ao local. E nós precisamos respeitar isso, né? Então, olha só, bom mesmo é avaliar para toda a comunidade da diáspora, a partir do momento em que os gentios começam a frequentar uma sinagoga messiânica, ou não esperar-se dele um comportamento padrão de acordo com aquilo que é ensinado. Com o tempo, esse indivíduo acaba absorvendo essas práticas no estilo de vida, em sua casa. Agora, se entendemos aquilo que, em uma sinagoga, o estilo de vida aplicado é aquilo que é ensinado pela Torá, então, de certo, todos ali, judeus e gentios, tinham um estilo de vida de acordo com o mandamento de Deus. Todos os gentios comemoravam as verdadeiras festas bíblicas com os judeus, as refeições que comiam juntos, e eram kosher, né? Segundo Levítico 11. Os diversos outros mandamentos concernentes ao dia da Torá eram ensinados e aplicados por todos. Então, eles agora têm uma alimentação só. O grande medo é comer uma alimentação do gentio que não seja kosher. Aqui, esses gentios são gentios, mas eles entenderam o princípio do kosher. Ó, e segundo João Crisóstomos, é um outro pai aí, um outro padrasto, né, quer assumir a paternidade, olha o que ele diz. Um dos pais da teologia cristã esse versículo traça uma linha bem clara entre quem segue a Torá e quem, segundo ele, é amaldiçoado por Deus. E quem vive na liberdade cristã. E faço questão de colocar a liberdade entre aspas, pois esta liberdade, na prática, é libertinagem. Liberdade e libertinagem são dois conceitos muito diferentes. Segundo o ensino cristão, Pedro, quando estava na igreja de Paulo, vivia uma vida liberta, sem leis de Deus. Mas quando chegaram os judaizantes, ele fica com medo e volta a fingir que segue a Torá, para que não o julgasse. Até Barnabé, que andava com Paulo, acabou sendo iludido e enganado pelos judeus, que poderiam escravizá-lo ao povo da igreja. Eles alegam aqui que essa lei que Paulo está falando da restrição, ela é a Torá, e ela não é a Torá. Ela é lei halahá, rabínica. E por nós não conhecermos a cultura, a gente cai nessa pegadinha aqui.
Aí a maioria que vai defender, não, porque Paulo aboliu, falou que os judaizantes, quando chegaram lá, queriam que todos voltassem a ser judaizantes, os cristãos. Não haviam cristãos ali. Repito, não haviam cristãos ali. Isso não tinha naquela época ainda. Só vai surgir 331 depois. Tá? Então, o versículo 12, ele diz, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi, retirando-se e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Comendo com os gentios. Tá? Olha só. A lei judaica, conhecidos como Alahá, que nada mais é do que um aglomerado de leis rabínicas concernente à religião judaica, aborda diversas formas as relações entre um judeu e pode ou não, pode ser que um gentio, uma delas é justamente o ato de comer juntos. Esta regra foi estipulada pelos rabinos muito antes de Yeshua, para que os judeus não fossem absolvidos pelos costumes pagãos dos gentios. Os judeus que comem junto ao gentio correm o risco de ter sua comida contaminada pela idolatria e impurificar seu espírito. Porque se você não sabe, a comida consagrada, a comida que não é kosher, ela pode trazer contaminação no teu espírito. Se ele contaminar o teu espírito com a comida, você fica impuro. Se você ficar impuro, nem a tua oração é respondida e nem tua bênção chega se foi designada nesse dia. A questão alimentar é muito maior do que a gente pensa. Muito maior. Então, olha só. Uma delas é justamente o ato de comer juntos, né? Ó, o fogo que prepara, ó, um outro costume, ó, uma outra lei halahá rabínica. O fogo que prepara não pode ser aceso por um gentio, apenas por um judeu. Isso é uma lei que você não precisa cumprir, porque ela é rabínica. Ó, o fogo que prepara para não poder ser aceso por um gentio, apenas por um judeu. Claro que tais regras não fazem parte da Torá, mas sim das leis criadas por homens, e são tais regras que definem um judeu. Judeu, apesar de muitos pensarem que o costume da Torá faz alguém judeu, na verdade, são apesar das leis rabínicas que fazem. Seguir a Torá faz o indivíduo um membro do povo de Israel e não um membro de nenhuma religião ou seita. Pedro já passou por uma experiência dessa no passado, na casa de Cornélio, e acredito que seja por isso que Paulo pega no seu pé. E começa a fechar aí. Ó, em Atos 10, em Atos 10, versículo 26. E 20 ao 28. Pedro, no entanto, imediatamente fez aprumar-se, ponderando-lhe, levanta-te, pois sou humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunida muitas pessoas. Tá vendo? Ele vai entrar na casa. É uma casa de um italiano. É a casa de um gentil. E pela lei rabínica, antes de Jesus, ele não poderia comer com eles. Ó. Elias explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa devo considerar imunda.
Você está vendo aqui? Essa lei aqui, que ele está mencionando, você vai ler aí, ó. Como é que está na sua Bíblia? Ó. Que é contra a nossa lei, um judeu. Quando você não conhece que existem leis rabínicas, a cópia é tão bem feita que existem leis hoje no Vaticano feitas pelo padre, pelo Papa, pelos bispos. Entende? E algumas leis, eles querem validar a Escritura. Segue sendo feita a mesma coisa. E isso não é válido nem para o rabino, nem para o Papa, nem para o pastor, nem para o apóstolo. A gente não pode criar lei. A gente tem que seguir o que está lá. Tem local que você não prega se você não tiver de terno. Tem local que você não prega se você não tiver de barbicha. Tem local que você não entra se você não tiver de saia. Não é? O que é isso? São costumes locais. São leis próprias inventadas pelos homens e inseridas dentro das religiões. Que também tem dentro das denominações. Só que a gente põe tudo como lei. Aqui ele não está falando nem de comida. Porque para Deus mostrar para ele que as nações também seriam purificadas, ele usou a comida, mas ele não comeu. E olha, era um costume também associar nações a animais. Você vai para Daniel, você vê lá 4 impérios, urso, leopardo, leão. Ele está falando de impérios mundiais, de nações, mas está comparando a eles a animais. Você observa que cada nação tem um animal como símbolo. Eu não vou nem falar qual o símbolo que eu acho que é do Brasil. Eu não vou nem falar o que eu acho qual o símbolo que é do Brasil. Entendeu? Aqui, Pedro dá uma dura. Pedro toma uma dura de Paulo, porque Pedro tem o conhecimento disso aqui, ó. Que ele também ganhou a incumbência de pregar aos gentios e depois ele volta atrás. Mas ele foi firme em não comer. Porque quando você entende o princípio da questão da culinária, tem um nomezinho, né? Me fugiu ele agora. Você tem convicções o suficiente para não comer, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa para me fechar, ó. Ó, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, portal, ó, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Ele está orando num portal. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, o que é que ele tinha? Fome, pouca não, muita, desceu para comer. Desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, sobreveio um estado completo de êxtase. Isso aqui é um recebimento. Ele vai receber uma revelação. É um cabalá. Daqueles 4 níveis, esse aqui é o último. Ó, então vi o céu aberto, ó, o portal, algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam
sobre a terra as aves do céu. Em seguida, uma voz, frequência, uma voz, me ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou-lhe: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi coisa profana e impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu, enquanto Pedro, perplexo, meditava. Não ficava ele está ruminando sobre o significado da visão que acabara de ter. Entende? Ele agora está pensando. Você viu aí escrito que ele comeu? Não. Ele disse que ele nunca comeu. E a voz insistiu. E ele não comeu. Insistiu a segunda vez, ele não comeu. Insistiu a terceira vez, ele não comeu. Sabe o que Deus estava mostrando? Se você tiver convicção do que você pode e que você não pode, não é o problema onde você vai entrar. É você entrar e influenciar e não ser influenciado. Eu já fui dentro de terreiro várias vezes, já fui dentro de casa de testemunhos de Jeová. Porque aquilo lá não vai me influenciar, eu vou influenciar, eu sei quem eu sou. Deus não me proibiu de ir. O que proíbe é a religião. O relacionamento prático e diário com Deus é um outro nível. Você vai para estabelecer o reino, sabendo o que você pode e o que você não pode, sendo alguém que se posiciona. Se você é luz, não tem problema. O problema é se tu é um pisca-pisca, se tu é camaleão, que tu muda de acordo com a festa. Se você vai ter o comportamento de Pedro lá na frente, que quando viu, mudou para agradar um, agradar outro, de acordo com a atmosfera, ele fica vermelho, fica preto. Aí é complicado. É isso que o Xalia, Paulo, está combatendo na visão de Pedro. Ele teve essa experiência aqui. E olha o que vai acontecer. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então chamaram, indagaram: está hospedado Simão, também chamado Pedro? E Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou. Aí vem a cereja do bolo. Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te. Portanto, desce e não tenha receio de ir com eles, pois eu enviei a ti. E Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou homem que procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, que tem um bom testemunho perante todos o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que mandasse chamar-te à tua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tem a dizer. A respeito de que? Da salvação. Escute, ele não era judeu, ele não era da religião judaica. Ele vem ouvir sobre o caminho, a verdade e a vida, o que ele tem que fazer para ser salvo. Ele vai perguntar: o que eu faço para ser salvo? Crê em Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é a religião que salva, é o cumprimento dos princípios que estão na Torá. Religião é uma farsa inventada pelo homem. Olha aqui, ó. Diante disto, Pedro convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles, e também alguns irmãos dos que habitavam ali, Jope, seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio esperava, vendo reunido seus parentes e amigos. Ele entra numa casa
numa bait, que está aguardando saber. E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Hoje tem muito apóstolo que a gente prostrar os pés, reverenciando com idolatria. E sabe o que ele diz aqui? Pedro, no entanto, imediatamente fez aprumar-se e, se ponderando-lhe, levantou, pois sou homem humano como tu és. Eu não sou super-homem, eu sou um homem humano. Eu sou sujeito a falhas, sujeito a erros, mas eu tenho recebido algumas revelações. Aí ele vem e explica. Então, conversando com ele, Pedro entrou em sua casa e encontrou reunido muitas pessoas e lhe explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus fez o quê? Cabalá, revelou-me que nenhuma pessoa devo considerar impura. O assunto aqui não era comida. Era que os outros seriam inseridos na oliveira. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Aí ele vai contar. Ao que Cornélio declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando. Irmão, o homem não era crente, o homem não era de religião, o homem orava, o homem jejuava, o homem dava esmola e fazia tzedakah, mas não conhecia o caminho, mas não conhecia a verdade, mas não conhecia a vida. Me disse a religião. Aí ele diz, ó, quem dera, irmãos, houvesse mais homens como Cornélio. E esse Cornélio aqui é italiano. A base de Roma sendo alcançada para o quê? Para o messianismo. Ele vai ser discipulado para cumprir Torá. Não substitui. Roma tem que entrar e ser inserido na videira. Roma está muito orgulhosa e soberba, achando que é o que não é. Você não é a raiz, Roma. Eu não tenho nada a ver contigo, espírito de Roma. Eu amo a Itália, eu amo as nações, eu amo as nações. Eu não amo o espírito de Roma, o espírito da Babilônia. Esses espíritos, esses tronos, eu não amo. Eu repudio eles. Mas amo as nações, eu amo os italianos. E não amo a religião. Nenhuma, nem a evangélica. Eu não sou evangélico. É bom entendermos isso. Olha, por essa razão aqui fui procurado, vim sem qualquer objeção, agora, pois, vos indago, por que motivo? E aí ele diz, ó, por volta desta hora, às 3 horas, portal, estava orando, subitamente me apresentou diante de mim um homem com roupa resplandecente. Olha isso, irmão. E ordenou-me, Cornélio, Deus ouviu tua oração. Irmão, Deus ouve a oração de quem não tem religião, mas que é íntegro, que dá ajuda. Aí, às vezes, tu faz parte de uma, não ajuda, não é íntegro. Aqui, ó, viu a tua oração e lembrou-te das tuas ajudas aos pobres. Olha aqui, ó, a recomendação que foi feita ao Xalia. Não esqueça o tzedakah, está aqui. Portanto, manda buscar a Jope, Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em ouvir e vir. Agora, pois, estamos todos aqui à presença de Deus, com o propósito de ouvir quanto o Senhor nos ordenar. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme o Senhor e pratica a justiça.
temer a Deus e praticar a justiça. Deus recebe e enxerta. Deus recebe e enxerta. Ó, que coisa linda, irmãos. Essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Yeshua HaMashiach e, portanto, o Senhor de todos. Esta palavra vos muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois pelo batismo de João, e se refere a Jesus de Nazaré como Deus fez o quê? Ungiu com o Ruach Kodesh e poder, e com ele caminhou por toda parte, realizando bem, salvando todos os oprimidos do diabo, e porquanto Deus era com ele. Irmão, você anda por toda parte praticando bem? Andando e praticando bem? Por onde tu passa, as pessoas dizem, caraca, esse camarada é diferente, essa mulher é diferente, esse jovem é diferente, ele está sempre envolvido para praticar o bem. Se os outros vão pagar o bem com o mal, o problema é dos outros, irmão. Pratique o bem. E nós somos testemunha de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, até os assassinarem, suspendendo no madeiro. E Deus, entretanto, ressuscitou. No terceiro dia, ele concedeu que fosse visto. Não foi por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que ele foi, e ele quem Deus constituiu juiz dos mortos e dos vivos. Está aqui, ó. Ele agora é juiz dos mortos e dos vivos. Ele vai julgar. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê receba o perdão de todos os pecados. Sabe o que ele está falando? Todo o Taná deu testemunha sobre ele. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda anunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos. Olha, o Ruach Kodesh incendiou todo mundo. E aqueles crentes judeus, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Ruach Kodesh estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. O dom de Deus é para todos, querido. Deus não faz acepção. Porquanto ouvias, expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus, diante disso exclamou Pedro, será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Escute, foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está escrito aí assim? Foram batizados no nome de quem? Olha aí o texto. Nome de Yeshua, apóstolo. Nome de Yeshua. Não é do nome da Trindade. É no nome de Yeshua. Porque a teologia da substituição tira isso aqui e põe a Trindade. Bom, mas eu vou falar de novo. Isso é um assunto para uma outra ocasião. Então, que você possa ruminar sobre isso aí, querido. Sabe? Não há base para os legalistas falarem para nós que ele aboliu a lei e que a nação foi substituída pela igreja. É caô, é mentira, é engano. A igreja não substitui a nação de Israel. E ponto final. Tá bom? Vamos tirar a foto? Que Adonai te abençoe. Que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos tirar a foto. Se você quiser falar alguma coisa, eu deixo. Não sei quem falou comigo. Quem falou comigo?
Aí. Quantas pessoas nós temos aí, irmão? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eze, o Senhor. 13. Me vê a relação de novo, tá? Faz para mim, por favor. É importante que eu veja aqui com calma quem está acompanhando os estudos, né? Porque às vezes me procura no privado e eu digo, você não ouviu, então o estudo, né? Tem coisas que a gente consegue responder por aqui no coletivo, né? Então, eu desejo aí um dia abençoado. Eu desprogramei a saída aqui por o pessoal não estar bem aqui em casa. E é só por isso, se porventura quiserem ir, ninguém é proibido de não ir, tá bom? E faça uma enquetezinha aí se querem uma reunião à noite ou não. Se quiser, eu venho por aqui, offline, e faço, tá bom? Nome poderoso de Yeshua. Já está fechando aqui que o celular vai descarregar. Beijo grande aí em todos, tá bom? Shalom, shalom aí, a paz.